Você foi à UPA às 2 da manhã com sua criança tossindo sem parar por 3 dias. Saiu de lá com 2 medicamentos, uma consulta que custou a hora de espera e a sensação de que não tinha outra saída. Voltou para casa com a sacola da farmácia e não sabia que, no quintal da sua avó, crescia exatamente a planta que resolve esse mesmo problema. Crescia há séculos, em qualquer clima, sem custar nada. E a única razão pela qual você não sabia é que alguém, em algum momento, decidiu que esse conhecimento não era importante o suficiente para passar adiante. Aqui no Cultivo Educativo, você vai aprender que a farmácia mais completa que já existiu não fica em prateleiras de plástico e vidro. Ela cresceu sempre ao redor de você. Então se inscreve agora no canal, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você cuida da sua família. Se você não conhecer essas plantas e onde elas se encaixam na sua vida, você vai continuar dependendo completamente de sistemas que resolvem sintomas, mas não coem seu corpo. Vai gastar dinheiro que não precisa gastar. Vai esperar horas em UPAs por problemas que poderiam ser tratados em casa. E vai ignorar recursos que a natureza colocou ao seu alcance gratuitamente, para sempre. Isso não se trata de rejeitar medicina moderna. Isso se trata de entender que, antes de prateleiras padronizadas, existia outro tipo de cuidado. Um cuidado baseado em observação, convivência e conhecimento que comunidades inteiras aperfeiçoaram durante séculos. Esse conhecimento não desapareceu, foi esquecido. E a diferença entre uma vida sempre dependente de tratamentos externos e uma vida com autonomia real sobre o próprio corpo está em recuperar o que já existiu. A razão pela qual você precisa conhecer essas plantas é que elas representam um sistema completo de cuidado, não soluções isoladas espalhadas. E isso funciona porque, ao longo da história, populações inteiras organizaram plantas ao redor delas por função, exatamente como uma farmácia moderna organiza por seção. Cada função do corpo tinha suas plantas. Cada necessidade comum tinha sua resposta natural. Não era extraordinário. Era cotidiano. Era tão integrado à vida que não precisava de nome especial. E quando esse conhecimento foi substituído por sistemas industrializados, não foi porque as plantas pararam de funcionar. Foi porque a convenção de que cuidado precisa ser comprado foi mais forte que o conhecimento de que cuidado pode ser cultivado. Há um princípio fundamental aqui. O cuidado não precisa ser distante, complexo ou inacessível para ser legítimo. Às vezes, a resposta mais eficaz é a mais simples, desde que você saiba qual é. A primeira prateleira é de primeiros socorros. Pequenos ferimentos, irritações na pele, desconfortos respiratórios leves sempre fizeram parte da vida humana. E sempre houve respostas simples para eles. A calêndula é a planta mais importante para essa prateleira. Flores laranjadas, que crescem fácil em qualquer solo e qualquer clima. A ciência identificou em calêndula compostos que apoiam regeneração celular da pele, reduzem inflamação local e atuam como antisséptico brando. Populações europeia e americana usaram calêndula durante séculos exatamente por isso. Aplicada como infusão fria em pano sobre corte pequeno, irritação de pele ou queimado superficial, calêndula acelera a cicatrização sem criar ambiente favorável à infecção. O segundo da prateleira é o confrei. Planta com folhas grandes e velutosas que crescem rapidamente e regeneram ainda mais rápido. Confrei foi usado durante séculos para cuidado de tecidos, especialmente muscular e articular. Compostos como alantoin, identificados pela ciência moderna, apoiam o crescimento celular e reduzem inflamação. Aplicado como cataplasma, folhas frescas amassadas sobre a região afetada, confrei ajuda corpo a processar traumatismos leves sem intervenção complexa. O terceiro é o verbasco. Planta alta com flores amarelas em espiga, que crescem em campos e terrenos abandonados, usado historicamente para apoiar conforto respiratório em momentos de irritação leve. Infusão de flores frias, coada com cuidado, aliviam desconforto na garganta sem precisar de xarope industrializado. A segunda prateleira é do sistema respiratório, sistema que sofre com clima, com ar pesado, com variações de temperatura. O tomilho começa essa prateleira. Planta pequena, aromática, que cresce em qualquer lugar com sol. Compostos como timol e carvacrol têm propriedades antibacteriana e anti-inflamatória validadas para vias respiratórias. Infusão quente de ramos frescos, inala o vapor por 5 minutos antes de tomar, alivia a congestão e apoia uma garganta irritada. A tanhagem é segunda. Folhas nervadas que crescem em bordas de caminho e áreas ensolaradas, usada em culturas diversas para conforto em toses leves. O helênio fecha a prateleira como planta que apoiou o organismo em momentos de congestão mais intensa durante séculos. A terceira prateleira é a mais pessoal. O controle da dor. Cansaço do corpo, dores musculares, desconfortos que surgem com o tempo e com o uso intenso. Aqui, a abordagem muda de tom. Não é sobre silenciar sintomas. É sobre ouvir o que o corpo comunica e apoiá-lo para encontrar equilíbrio.
A árnica começa essa prateleira. Flores amarelas que crescem em alturas e ambientes sombrios, usada por séculos para apoio externo em casos de trauma muscular e contusão. Compostos como sesquiterpenos e flavonoides, identificados pela ciência, explicam sua capacidade de reduzir inflamação local e apoiar recuperação de tecido. Aplicada como infusão externa, nunca interna, em forma de compresso ou crema, sobre região dolorosa, a árnica ajuda o corpo a processar trauma sem mascarar o sinal que o corpo está enviando. O gengibre vem segundo, raiz que cresce facilmente em solo úmido e quente, usada em culturas diversas por milhares de anos. Compostos como gingeróis têm propriedade anti-inflamatória que a ciência validou extensivamente. Pode ser usado como infusão quente para dor muscular generalizada ou como adição a outro tratamento. A garra do diabo fecha essa prateleira como planta do solo africano que chegou ao Brasil e ganhou atributos anti-inflamatórios validados por pesquisa científica moderna. A quarta prateleira convida à desaceleração. Saúde digestiva é reflexo direto do ritmo de vida. Quando o corpo acelera, o sistema digestivo acusa primeiro. E aqui, as plantas não trabalham como reação de emergência, mas como apoio constante ao ritmo natural do organismo. A hortelã-pimenta começa essa prateleira. Planta que todos conhecem, mas poucos usam com inteligência para cuidado digestivo real. Compostos como mentol atuam sobre músculos lisos do trato digestivo, reduzindo espasmos e criando um ambiente mais confortável para a digestão. Infusão após refeição, coada fria para não perder compostos voláteis, é uma das práticas mais simples e eficazes para conforto digestivo diário. A raiz de alteia é segunda, planta com raiz rica em mucilagem, que forma camada proteora ao longo de todo o trato digestivo. Usada por séculos exatamente por essa propriedade de proteger e calmar superfícies inflamadas internamente. O alcaçuz fecha a prateleira como planta com longa história de uso para apoio digestivo e proteção de mucosas. A quinta e última prateleira é a da defesa imunológica. Não é sobre combater, é sobre sustentar, não sobre atacar sintomas isolados. É sobre criar condições para que o corpo responda melhor quando encontra desafio. O sabugueiro começa essa prateleira. Arbuste com bagas escuras que crescem em sombra e clima temperado, usado por populações europeias durante séculos como primeiro recurso quando o corpo enfrentava desafio imunológico. Compostos como antocianinas e flavonoides identificados pela ciência apoiam função imunológica sem criar dependência ou desastrar sistema próprio do organismo. A berberis é segunda. Arbusto com bagas vermelhas e raiz amarela rica em berberina, composto com propriedade antimicrobiana validada por pesquisa extensiva. Planta que não resolve problema sozinha, mas que fortalece a capacidade do corpo para enfrentá-lo. O sassafrás fecha essa prateleira como planta com longa tradição de uso popular brasileiro para fortalecimento imunológico, durante períodos de maior vulnerabilidade. É por isso que você precisa conhecer essa farmácia viva, porque calêndula, confrei, verbasco, tomilho, tanchagem, árnica, gengibre, garra do diabo, hortelã-pimenta, raiz de alteia, sabugueiro, berberis e sassafrás representam décadas, séculos, de observação e uso que a ciência moderna foi identificando e validando um por um. Quando você conhece essas plantas e onde cada uma se encaixa, não está rejeitando medicina, está adicionando recurso que sempre foi seu, mas que foi perdido pelo caminho. E a diferença entre depender eternamente de sistemas externos e ter autonomia real sobre o próprio cuidado está nesse conhecimento. Agora, aqui está a parte que transforma como você pensa sobre cuidado. A ciência da complementaridade entre conhecimento tradicional e medicina moderna. Durante séculos, populações observaram plantas e identificaram empiricamente quais tinham efeito sobre quais condições, não com equipamento de laboratório. Com observação direta, transmissão oral e teste real ao longo de gerações. E quando a ciência moderna começou a analisar essas plantas com ferramentas químicas, encontrou exatamente o que populações já sabiam. Compostos ativos reais, mecanismos bioquímicos identificáveis, efeitos reproduzíveis em ambiente controlado. A validação científica não criou o conhecimento, explicou como ele funciona. E isso é fundamental para entender que usar plantas medicinais não é nostalgia ou romantismo. É usar recurso cujo mecanismo já foi identificado e explicado pela mesma ciência que produz medicamentos sintéticos. A diferença é que planta entrega, composto em contexto biológico completo, com moléculas que modulam, equilibram e apoiam cada outras, ao invés de agir isoladamente. E isso é exatamente porque corpo responde diferente. Aqui está, porque isso é tão importante de entender. Imagine que durante décadas você dependeu completamente de um supermercado para se alimentar. Você não plantava nada, não conhecia de onde vinha o que comia. E certo dia, alguém te mostrou que com uma casca de terra e um saco de sementes, você poderia produzir parte do próprio alimento. Não tudo.
Não substituir o supermercado, mas ter autonomia real sobre parte da sua alimentação. Parte que faz diferença na qualidade, no frescor, no controle do que entra no seu corpo. É exatamente isso que conhecer plantas medicinais oferece para o cuidado da saúde. Não substitui médico, não substitui hospital, mas cria espaço entre o problema e a dependência completa de sistema externo. Espaço onde você pode agir, observar, cuidar com suas próprias mãos, o que não exige intervenção médica, mas que sempre exigiu ida à farmácia ou ao pronto atendimento. Se você ignora essas plantas toda a vida, está escolhendo dependência total. Vai gastar dinheiro que não precisa. Vai esperar em filas por problemas que não precisam de consulta. E vai ignorar a capacidade natural do próprio corpo de se equilibrar quando recebe apoio adequado. Se você começa a conhecer essa farmácia viva, está escolhendo autonomia responsável. Não é abandonar medicina. É diminuir distância entre problema e solução. É entender que nem todo cuidado precisa ser extremo para ser eficaz. Às vezes a resposta está na planta que cresce na beira do caminho, que sempre esteve ali, esperando ser lembrada. A outra coisa absolutamente crítica é entender os limites dessa farmácia. Plantas medicinais não tratam câncer, não curam infecção grave, não substituem cirurgia, não são alternativa para a condição crônica que exige acompanhamento médico constante. Essa farmácia viva é para o que sempre foi seu espaço. Os desconfortos leves, os ajustes diários, manutenção constante do equilíbrio que constitui maior parte da vida saudável. Problema sério exige médico. Sempre. Problema leve que acontece todo dia pode ter resposta que cresce no seu próprio jardim. Conhecer a diferença é fundamental. Aqui está o que fazer na prática para começar. Você não precisa das 20 plantas de uma vez, nem de horta elaborada. Você precisa de uma planta, uma única planta. Escolhe uma que se encaixa na necessidade mais comum da sua vida. Se sua família tossa muito, planta tomilho. Cresce em vaso, em qualquer lugar com sol. Se você tem problema digestivo cotidiano, planta hortelã-pimenta. Grow em qualquer solo, qualquer clima. Se crispa a pele irritada, é problema frequente, planta calêndula. Flores fáceis de crescer, colheita fácil, uso simples. Planta a muda, observa ela crescer. Quando está madura, prepara infusão ou uso externo da forma mais básica. Uma colher de folha ou flor em xícara de água quente, coberta por 5 minutos, coada, toma ou aplica. E observa como seu corpo responde. Em dias, não semanas, vai notar diferença. E então você entende pela experiência própria, não por promessa ajena, que essas plantas funcionam. E aí começa a segunda planta. E depois a terceira. Devagar, com observação, com respeito pelo ritmo do próprio corpo. O resultado de construir essa farmácia viva ao longo do tempo é a transformação na forma como você se relaciona com o cuidado próprio. Primeira semana usando tomilho para conforto respiratório, você nota que a tosse que durava 3 dias resolve em 1,5 sem ir à UPA. Primeiro mês com hortelã-pimenta diária, você percebe que digestão piora menos nos dias pesados. 3 meses cultivando calêndula, você tem recurso para qualquer irritação de pele na família, sem precisar comprar crema na farmácia. 1 ano mantendo essa farmácia viva, você olha para trás e percebe quantas visitas à farmácia e ao pronto atendimento poderiam ter sido evitadas. Não todas, mas muitas. E cada uma delas significava dinheiro, tempo, espera, estresse que não precisava existir. O sistema, em uma frase: esquecido não significa perdido. 5 prateleiras, primeiros socorros, respiratório, dor, digestivo, imunológico. Cada uma com plantas específicas que a ciência validou e que populações já conheciam há séculos. Cada uma com uso simples que qualquer pessoa pode aprender. Cada uma com limite claro, não substitui tratamento médico sério, mas cria autonomia real para cuidado cotidiano que constitui maior parte da saúde. Isso é conhecimento que almost foi perdido, não por decisão consciente, mas por velocidade. Velocidade com que a indústria ofereceu solução pronta, rápida, sem necessidade de cultivar, observar, aprender. E resultado é que a maioria das pessoas hoje não conhece uma única planta que crescia no próprio quintal da avó, com capacidade de resolver problema que foi a farmácia resolver ontem. Mas o conhecimento ainda existe. As plantas ainda crescem. E agora você sabe onde procurar. E pode começar. Com uma planta. Uma única planta. Esquecido não significa perdido. E assim você transforma sua relação com cuidado de dependência completa em autonomia real. Não rejeitando medicina, não acreditando em milagre, mas recuperando o recurso que sempre foi seu e que foi perdido pelo caminho. Uma planta por vez. Um cuidado por vez. Um passo por vez na direção de entender que saúde não é só o que acontece quando algo dá errado. É o que você cultiva todos os dias, em silêncio, com suas próprias mãos. Agora, escreva nos comentários. Você conhecia alguma dessas plantas? Talvez sua avó ou alguém mais velho na sua família já usasse alguma delas sem chamar de remédio.
como algo tão natural que não precisava de nome especial. Conta aí embaixo, porque quero saber qual dessas prateleiras faz mais sentido para a sua vida agora. E se você começar a testar, volta aqui e conta como foi. A comunidade do cultivo educativo cresce quando cada pessoa compartilha o que aprendeu na própria experiência.